direto para o nosso Agritendências, onde eu tenho, como sempre, lá em Porto Alegre, no primeiro segmento do nosso programa, o brilhante e competente Silmar César Miller. Opa, Silmar, hoje rasguei elogios para você, hein? Bom dia. Pô, fiquei vermelho aqui, ó. É a imagem. Silmar, esqueci de dizer também simpático e educado, como sempre. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva, nossos telespectadores aí de todo o Brasil. Satisfação estarmos presentes novamente aqui no teu programa, Tavinho. Tavinho, olha, hoje é feriado, feriadão nos Estados Unidos, é o chamado Juneteenth, que é o 19 de junho, lá, é o dia da emancipação dos negros. É um feriado relativamente novo, que começou a vigorar em termos nacionais agora em 2021, ou seja, não era nacional anteriormente. É um feriado importante, engata com o fim de semana, portanto, feriadão para os americanos, e aí não funcionam as bolsas de referência aqui para nós, que é a Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, mercado financeiro, mercado de commodities agrícolas, tudo parado, sem cotações, sem referência aqui para o Brasil. Aliás, só por curiosidade também, é feriado na China, nosso principal cliente aqui. Os chineses comemorando hoje o Festival do Barco Dragão. É aqueles feriados deles lá, que são 4 ao ano, que homenageiam lá, deuses antigos, esse tipo de coisa. Então, um feriado importante também, não funciona no mercado chinês também nesta sexta-feira. Então, aí fica o nosso mercado de commodities aqui, meio sem pai nem mãe. Aqui no Brasil, ainda há funcionamento, apesar de tudo, mercado financeiro, principalmente, com o dólar operando em queda nesta manhã de sexta-feira, menos 0,6%, agora há pouco, estava R$ 5,14 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve alta de 0,1% no índice Bovespa, B3, pouco acima dos 168 mil pontos. Petróleo em Londres, sim, que é a referência para nós, lá não é feriado, operando com queda, não é de hoje. Aliás, oscilando bastante, na verdade. Chegou a operar com alta, agora caindo um pouquinho, 0,2%, $79 70 centavos o barril. Basicamente, a expectativa aí com essa trégua entre os Estados Unidos e o Irã, uma trégua de 60 dias, que já começou mal, né, também. Tivemos aqui um adiamento ou cancelamento de uma reunião que estava programada, seria a primeira hoje, entre representantes do Irã e dos Estados Unidos, foi cancelado. E entre as razões por conta disso, um ataque aqui entre Israel e o Hezbollah, lá no Líbano, ataques de parte a parte, ou seja, comprometendo aquilo que estava dentro desse acordo de paz, que inclui essa guerra entre Israel e o Hezbollah, lá dentro do Líbano. E isso não está acontecendo. Ataques de parte a parte, portanto, uma das razões aqui para a suspensão dessa reunião, ao que se sabe, por iniciativa do próprio Irã, já que isso está incluído como exigência do Irã para essa trégua de 60 dias. Então, tudo meio voltando a estaca zero por enquanto. E o petróleo oscilando em função dessa situação. No mercado futuro da B3 aqui em São Paulo, boi gordo estava operando agora há pouco com leve alta de 0,4%, R$ 333 a arroba, e o milho aqui na B3, mercado futuro, o contrato de setembro também com queda, nesse caso aqui de 0,3% a R$ 66,80 por saca de 60 quilos. É o que se tem hoje de cotações referenciais nesse feriadão nas bolsas americanas e também na China. Tavinho? É o que a gente vem comentando, né? O problema no acordo Estados Unidos e Irã para o fim da guerra chama-se Benjamin Netanyahu. Ele é o problema, porque apesar de ser amigo, muito amigo, são parceiros, Estados Unidos e Israel, Netanyahu não dá muita bola para ninguém, não. Ele sai passando o trator por cima e, aliás, é uma característica dos israelenses nesses conflitos aí com esses grupos guerrilheiros na faixa de Gaza. Enfim, a situação não é de hoje e eu acho que vai ficar nesse vai e volta aí, nesse enrola-enrola durante muito tempo. A Copa do Mundo eu tenho certeza que vai continuar caminhando normalmente, vai chegar até a grande final. Poderíamos colocar a FIFA para organizar esse torneio entre Estados Unidos, Irã e Israel. Talvez a FIFA consiga, porque o modus operandi da FIFA é muito bom, diga-se de passagem. Ô, Silmar César Miller, mudando de pato para ganso, só para não perder a notícia, a bomba estourou para o lado do governo agora, hein, com o Jacques Wagner, atualmente senador pelo PT, grande nome do PT na Bahia,
envolvido aí com uma série de irregularidades ligadas a Daniel Vorcaro, o homem do Master, o homem que botou todo mundo numa banheira só e põe todo mundo nisso, porque ele pegou todo mundo de tudo quanto é lado. Esperto, hein? Pois é, isso aí era uma expectativa do presidente Lula de usar a questão do Banco Master contra o candidato à oposição, Flávio Bolsonaro, só que a coisa agora deu empate, né? Agora tem o outro lado também com o negócio preso, né? Então, ficou empatado essa disputa aqui envolvendo o Master, os dois lados aqui com alguma vinculação. Agora, é impressionante esse Banco Master, está em todas, né, Davi? Nunca vi uma coisa assim. E olha que estamos recém no início do fio da meada, né? Não é nem o fio inteiro ainda. Tem muita coisa que pode aparecer. E, É e um esse, negócio impressionante. e esse caso mais novo aí envolvendo o senador, ele envolve operações financeiras de cobrança de juros altos, de liberar consignado de aposentado, pensionista e funcionário público maior do que o limite permitido por lei, que é de 30%, de comprar uma rede atacadista e varejista de supermercados na Bahia e criar um cartão de crédito que só poderia ser usado, o único que poderia ser usado nessa rede. Né? Monopólio total e cobrando juros exorbitantes. Geraram uma fortuna para o Banco Master. Impressionante. Vamos ver onde é que vai dar isso. Silmar, mudando de pato para ganso, saindo aí dessas coisas e indo para o nosso feijão com arroz, ontem nós demos aqui uma informação que veio daí do seu Rio Grande do Sul, de que por conta de El Niño e do frio, várias preocupações, a safra de trigo poderia ser menor. Você tem, e aí o Vitor Takal, inclusive, comentou sobre isso na previsão do tempo. Você tem alguma informação a mais sobre isso? Olha, saiu um levantamento aqui com dados concretos aqui da consultoria Safras e Mercado aqui do Sul, prevendo um cenário aqui bastante preocupante também. Uma queda forte na área de plantio, especialmente no Rio Grande do Sul, por um conjunto de fatores que a gente já vai mencionar, mas impressiona os números, hein? A safra brasileira desse ano pode cair para apenas 5,8 milhões de toneladas, que seria mais, eu não me lembro de uma produção tão pequena assim. Olha que eu estou há décadas já acompanhando isso aí, faz muito tempo, né? Pelo menos não nesses últimos 10 anos, certamente. Uma produção tão pequena assim de trigo no Brasil por conta de redução de área de plantio, né? O que está acontecendo esse ano, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Isso é um conjunto de fatores aqui, né? Só no Rio Grande do Sul a queda é de 31%, na média nacional vai dar 27%, ou seja, um terço praticamente a menos de produção esse ano, por conta de vários fatores. Primeiro, o preço está baixo, né? O preço do trigo, então não anima muito o produtor. Tem a questão do crédito também, né? Muitos produtores têm condições de tomar crédito para o plantio, especialmente no sul, por conta desse rolo aí que não sai do lugar, né? Da questão do endividamento, está ainda em debate na Câmara agora, né? Sem definição com relação à rolagem dessas dívidas que ficaram para trás por 5 anos sucessivos de problemas climáticos no sul. O produtor não tem acesso a crédito novo, então não tem crédito para plantar, a safra nova, para comprar fertilizantes, para comprar sementes, enfim, o combustíveis também para plantar. Custos mais altos, né? Por conta da guerra lá no Irã. Fertilizantes subiram muito, combustíveis também, né? Óleo diesel, né? Vital para a agricultura, tudo lá nas alturas, né? Então, custo de produção também, e ainda mais com o preço baixo do trigo no mercado, ou seja, outro complicador. E tem um outro novo aqui também, que é aquele, vou aproveitar o medo do fenômeno El Niño, né? Tem toda essa previsão de um El Niño pesado, especialmente entre agosto e setembro, que é exatamente o momento de desenvolvimento, de floração dos trigais no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor de trigo. Então, o produtor está super retraído em função desse conjunto de problemas, né? Está reduzindo bastante a área de plantio. A área de plantio no estado do Rio Grande do Sul sai lá de, estou vendo o dado aqui, cai 24%, só a área, né? Sem contar que a produtividade também vai cair por conta de menor uso de insumos, né, como fertilizantes. Então, o produtor vai economizando o máximo que pode, aqueles que estão se arriscando a plantar, né, plantando com uma economia de recursos, né, em termos de produtividade. Então, está aí um cenário realmente preocupante aqui no Brasil, na sua pior safra de muito tempo. Eu não fiz o cálculo aqui, mas certamente nos últimos 20 anos eu não vi uma produção tão pequena assim no cenário da triticultura brasileira.
Impressionante. Isso se não, eu tenho uma capacidade de memória que as coisas me vêm à tona e eu faço a correlação das coisas sempre e eu não perco a linha. Isso é uma verdadeira contramão em todo o processo, porque pelo que eu sei, você pode explicar melhor, há o que, uns 2, 3 anos atrás aí, nós tivemos boas produções de trigo, nós somos dependentes de importação ainda, e os números e as análises diziam que nós caminhávamos para uma autossuficiência e talvez até exportação. E isso é uma guinada, então, é um retrocesso. É isso mesmo, né? Não estou errado. Exatamente, chegamos a cerca de 12 milhões de toneladas, que é quase o consumo brasileiro, né? De trigo, né? E foi uma safra muito boa, foi uns 4 anos atrás, se não me engano, 3 ou 4 anos. Ou seja, a produção vinha não crescendo, muito otimismo aqui, inclusive com expansão de áreas novas aqui, né, inclusive nas regiões centrais do Brasil, não só no sul. E, de repente, uma virada completa. O preço caiu muito, né? E virou completamente, de ponta cabeça, essa tendência que vinha sendo bastante positiva há alguns anos atrás. É uma pena. Ou seja, o produtor desanimou com sucessão de preços baixos, principalmente nos últimos anos, até por conta do aumento da produção. E aí, hoje, é o que nós estamos vendo aqui, uma queda forte e generalizada aqui, não é só no Rio Grande do Sul, né? Os estados estão acompanhando também, porque o preço e o custo não ajudam nem um pouquinho no cenário da triticultura brasileira esse ano. Quando você falou da previsão aí de 5 milhões de toneladas, me deu um estalo aqui, porque eu não lembrava do valor, mas nós chegamos a ter 12 ou 14 milhões de toneladas aí há Sim, 3, 4 anos atrás. exatamente. Me chamou a 12 atenção milhões. esse dado, porque era muito diferente do número de 3 anos atrás, quando caminhávamos aí esperançosamente para uma autossuficiência em trigo. Bom, vamos com outros assuntos. Lembrando que hoje é feriado aqui no Brasil também, né? Porque tem jogo do Brasil contra o Haiti. Ah, é. Aqui também é feriado. A rua já está vazia, só tem bandeirinha, todo mundo já está em casa. Sei lá, é feriado no Brasil também. Não é só nos Estados Unidos e na China. Aqui por conta do jogo com o Haiti. Vamos com outras notícias. O conselheiro da representação europeia no Brasil, Damian Liuna, afirmou que há engajamento nas negociações sobre as exportações de carne brasileira ao bloco europeu. O novo mecanismo de negociação foi anunciado após a conversa entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante o encontro do G7 na França. O conselheiro europeu disse ao Fórum Internacional da Agropecuária que as equipes técnicas europeias em Bruxelas estão trabalhando intensamente com o Ministério da Agricultura brasileira para a reversão da situação, mas que a regulamentação de antimicrobianos não é uma novidade e que o acordo entre Mercosul e União Europeia prevê a criação de um grupo de diálogo sobre a questão. O possível veto às exportações de carne brasileira pode entrar em vigor a partir de 3 de setembro, já que o Brasil não apresentou as garantias exigidas pelos europeus sobre o controle de uso de antimicrobianos nas cadeias produtivas. O processo de produção deles e estavam muito críticos em relação a esses antimicrobianos. Nós já sabíamos, mas não tinha acontecido nada. A surpresa foi eles decretarem isso logo depois da validação do acordo União Europeia-Mercosul, o que nós analisamos aqui meio como um revide liderado principalmente pelos produtores franceses. Agora, parece que acendeu aí uma luzinha fraquinha ainda, mas parece que acendeu uma luzinha no fim do túnel. É exatamente a imagem que eu iria comentar também. Uma pequena luz aqui no fim do túnel. Depois da visita do presidente Lula à reunião do G7, foi na França, exatamente a França que é o principal o obstáculo aqui para o avanço dessas negociações, e, exatamente por conta da pressão dos pecuaristas franceses. Mas existem outros países da União Europeia que têm todo o interesse em botar em vigor plenamente o acordo Mercosul-União Europeia. A Alemanha é um deles, países importantes também que são a favor. E isso fez com que a diretora aqui, presidente do Conselho Europeu, da União Europeia, a Ursula von der Leyen, procurasse, conversasse com o presidente Lula no sentido de buscar uma saída para essa situação. E começou uma conversação aqui com o representante da União Europeia aqui no Brasil para tentar encontrar algum espaço para aliviar essa situação, já que não dá para resolver no curtíssimo prazo,
e, eventualmente, aí, conseguir uma virada nessa resistência da União Europeia. Não tem nada de novo ainda, não aconteceu nada e não se sabe se vai acontecer, mas pelo menos essa disposição ajuda bastante a encontrar uma saída, seja qual for, para tentar retomar as vendas de carnes para a União Europeia, que realmente vai ser um prejuízo muito grande para as exportações brasileiras, exatamente no momento em que, especialmente o setor de carne bovina, está precisando abrir mais esse mercado, né? Já que tem aqui essa restrição por parte da China, que definiu uma cota bem menor do que costumava comprar até o ano passado, e quase toda essa cota já foi cumprida, ou seja, esse primeiro semestre aqui praticamente acaba tudo, o segundo semestre aqui não tem mercado novo para a China, por exemplo, por conta dessa limitação. Então, mais o problema da União Europeia, mais a possibilidade ainda de novas sanções por parte dos Estados Unidos, não sabe como é que vai terminar, por enquanto está aberta a exportação para os Estados Unidos, mas surgiu aquela possibilidade de uma taxação de 12,5% aqui para setores que supostamente, na ótica americana, estão devastando a Amazônia, esse tipo de coisa. E aí envolve exportação de carne bovina também para os Estados Unidos. É outro problema que tem pela frente, ainda não definido. Tanto aí é um cenário que precisa fazer alguém correr na frente para tentar viabilizar pelo menos essa abertura para a União Europeia, que era a grande saída aqui para compensar a queda das exportações para a China. A expectativa dos frigoríficos brasileiros é exatamente essa, a abertura da União Europeia. E há essa frustração, pelo menos até agora, sem ainda uma solução à vista, a questão dos antimicrobianos. Mas, pelo menos, essa disposição negocial traz algum ânimo também. O prazo é 3 de setembro, portanto, tem aí 1 mês, 2 meses para negociar. Ô, Silmar, para não perder a piada e a brincadeira, né? E para a gente rir um pouquinho, porque é sempre bom trabalhar com espírito leve, quando você falou, era exatamente isso que eu ia falar, Tavinho. Acendeu uma luzinha no fim do túnel. O pessoal aqui no estúdio olhou e falou, o que é? Vocês combinam tudo? Aí eu brinquei e falei assim, não, é que 4 horas da manhã eu ligo para o Silmar e a gente faz uma reunião de pauta e combina todos os assuntos que a gente vai tratar. Até parece, né, Silmar? Até parece. Bom, vamos para a guerra. Porque o acordo provisório, como já foi comentado pelo Silmar César Milha, entre Estados Unidos e Irã, já está valendo, mas temos aí alguns probleminhas. Porque nos termos assinados, os americanos suspenderam o bloqueio aos portos iranianos e agora esperam a reabertura total do Estreito de Hormuz prevista para esta sexta-feira, mas surgiu o agravante de novos bombardeios de Israel ao Hezbollah. Novos bombardeios no sul do Líbano mataram pelo menos 3 pessoas. Israel afirma que tinha como alvo posições do grupo xiita Hezbollah, que também disparou foguetes na região. Os ataques acontecem um dia depois da assinatura do acordo entre Estados Unidos e Irã, que no papel incluiu o fim do conflito no Líbano. Israel vem ignorando os apelos de Donald Trump pelo fim dos ataques. Em entrevista na Casa Branca, o vice-presidente J.D. Vance voltou a pressionar Israel. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Trump escreveu que os Estados Unidos estão comprometidos com a paz e pediu um cessar-fogo completo. O chamado Memorando de Entendimento já está valendo e ficará em vigor pelos próximos 2 meses. Neste primeiro dia, o Comando Central do Exército Americano confirmou o fim do bloqueio naval ao Irã, liberando a chegada e a saída de navios aos portos do país. Em troca, o regime iraniano se comprometeu a reabrir o Estreito de Hormuz. O canal, por onde passavam cerca de 20% do petróleo exportado ao mundo, virou prioridade nas negociações para o governo Trump, diante da crise energética e a alta dos preços dos combustíveis. Trump se viu obrigado a fazer concessões importantes em troca de um retorno ao mesmo cenário de antes do conflito, que ele mesmo provocou. Entre elas estão o descongelamento de ativos iranianos, a suspensão de sanções e a criação de um fundo privado de 300 bilhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irã. O texto assinado não especifica de onde viria o dinheiro desse fundo. Trump reafirmou que o valor não sairá dos cofres do governo americano.
Interessante, hein, Silmar? É prudente ali as palavras do porta-voz da Casa Branca, dizendo que nesse momento os Estados Unidos é o único aliado de Israel e que não seria prudente Israel não chegar num acordo e possivelmente até quebrar a possibilidade de um acordo de paz nessa guerra que está sendo travada aí e que Israel tem outros problemas, mas o Irã não quer que Israel continue os seus ataques. Enfim, essa é a pedra no meio do caminho, né, como diria Carlos Drummond de Andrade. Ou a pedra no sapato, como diria Moreira da Silva. Pois é, Tadinho, o fato é que houve uma reincidência da escaramuça entre Israel e o Hezbollah. A desculpa do primeiro-ministro israelense é que o Hezbollah atacou primeiro, teve que revidar. O fato é que isso já provocou um primeiro impasse nas negociações. Era para ter havido já um começo de conversa, a primeira reunião seria na Suíça, entre representantes do governo americano e do governo iraniano, e foi suspenso. É por iniciativa do Irã. Não, esse termo não dá para conversar. Ou acaba todo, ou é o tratado de paz, ainda que provisório, 60 dias, né? Em geral, em todo o Oriente Médio, ou não tem conversa, né? Então já começou mal. Primeiro dia já sem essa reunião, foi adiado, sem dia, ou seja, não se está vendo quando é que vai acontecer, e está provocando essa reação aí do governo americano, bastante incomodado com essa questão lá de Israel. Se Israel perder o apoio dos Estados Unidos, realmente fica numa situação bem complicada. Como ele bem disse, é o único aliado nesse momento da guerra israelense, isso é os Estados Unidos, não tem mais ninguém, está todo mundo contra isso aí, desde o presidente Lula, o presidente francês, qualquer um, até o o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Normalmente é aliado dos Estados Unidos também contra esse conflito. Então está isolado lá. Então é uma situação bem complicada e já provocou o primeiro tropeço aqui no Tratado de Paz entre Irã e Estados Unidos. Houve a assinatura do armistício lá e já começou, no primeiro dia já começou mal, com a suspensão da reunião por conta desses ataques. São aquelas coisas que a gente tem que pensar entre o todo que está sendo dito, né? E a frase dele é tão importante, a citação dele é tão importante, que a nossa equipe de produção aqui, que está do outro lado de lá do vidro, que você conhece o nosso estúdio, até recolocou o trecho onde ele diz: os Estados Unidos, enquanto você falava, os Estados Unidos é o único país que apoia Israel. Portanto, não seria prudente, nesse momento, Israel não acatar e não participar dessa tentativa de acordos de paz. É isso. Tudo combinado, viu, Silmar? Não está fácil isso. Já na outra guerra, né, o ataque lá de parte a parte continua, né, entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia atacando diretamente Moscou. Quer falar? Eu vou falar sobre isso na sequência. Você tem um minutinho a mais para ficar aí, me esperando? Sim. Então, vamos ver o material. Ô, Gu, vamos lá. Vamos para esse material que eu tenho aqui. Vamos para esse material que eu tenho aqui sobre a guerra na Ucrânia. E aí o Silmar também, porque isso é importante, porque aquela guerra lá continua. E aquela está bem difícil de terminar. É a guerra entre Rússia e Ucrânia que volta a preocupar o mercado internacional de grãos. Segundo informações da agência Reuters, a intensificação dos ataques russos contra portos e estruturas logísticas ucranianas pode reduzir significativamente o ritmo das exportações agrícolas do país, que é um dos principais fornecedores de milho e trigo para o mundo. Os ataques com mísseis e drones contra portos, navios e infraestrutura de transporte da Ucrânia estão ameaçando o escoamento da produção agrícola pelo Mar Negro. E, de acordo com o vice-ministro da Economia da Ucrânia, os embarques pelos portos da região de Odessa podem ficar de 6 para 4 milhões de toneladas por mês. Redução que ocorre em um momento de entrada da nova safra e aumento dos estoques internos. Representantes do setor alertam que uma queda de até 30% nos embarques pressionaria os preços domésticos, reduziria a renda dos produtores ucranianos e afetaria a entrada de divisas no país. Atualmente, mais de 90% das exportações ucranianas passam pelos portos do Mar Negro. E nas últimas safras, a Ucrânia respondeu por cerca de 6% das exportações globais de trigo e 11% das exportações mundiais de milho.
Segundo a Reuters, operadores portuários também enfrentam prejuízos crescentes com perdas acumuladas desde o início da guerra e que já chegam a US$ 1,5 bilhão de dólares, enquanto a reposição de equipamentos e a reconstrução da infraestrutura seguem limitadas pelos impactos do conflito. Bom, Sumar, aí sim é um problema sério porque envolve abastecimento de alimentos para a população mundial. A Ucrânia tem terras muito férteis, esse é um dos motivos da Rússia querer a Ucrânia de volta. A Rússia não tem tantas terras férteis assim. O solo ucraniano é um solo negro, de qualidade excepcional, sem precisar de adubação, sem precisar de nada, que vai se renovando. É um solo fértil. E ela é um celeiro de produção. Por isso, ela sempre foi muito cobiçada em todos os momentos, em todas as guerras que nós tivemos e que a Ucrânia estava no meio, porque ela fica ali no meio do continente, entre o continente europeu e a Ásia, né? Ela faz divisa com a Rússia. Enfim, esse sim é um problema sério e esse, como diz aquele repórter quando está narrando, comemoração de escola de samba que ganhou o carnaval, a festa não tem hora para acabar. Aí, no caso, a guerra não tem hora para terminar. É bem lembrado essa importância da Ucrânia na agricultura. Essa também é uma das razões aí da invasão de Hitler, né, na antiga União Soviética. Ele queria exatamente ocupar essas áreas fertilíssimas aí da Ucrânia, né? É um território fantástico, muito grande e extremamente fértil, quase todo o território ucraniano, né? Então, essa era a grande aspiração do Hitler, era conquistar a Ucrânia para garantir o fornecimento lá de alimentos para o império que ele queria criar na época da Segunda Guerra Mundial. Então, sempre foi muito conquistada por todo mundo, e a Rússia não é diferente, né? Sempre teve também interesse na Ucrânia, tanto que ela fazia parte da antiga União Soviética. Mas o fato é que o impasse continua por lá, enquanto o presidente Trump tenta buscar um acordo de paz no Oriente Médio, lá a situação continua na mesma e piorando até. A novidade agora é esse ataque maciço da Ucrânia com drones atingindo diretamente Moscou, a capital russa. É um susto grande lá nos russos. Isso, claro, deve provocar retaliações da Rússia novamente e vai afetar bastante a infraestrutura ucraniana. Esse é o grande temor nesse momento. Claro, com isso afetando as exportações tanto de trigo quanto também de milho. A Ucrânia é extremamente importante também no milho, além do trigo, com o fornecimento do mercado internacional. E produzia muito mais antes da guerra, né? Mas continua ainda com uma boa produção, porque a boa parte do território continua ainda desocupado pelos russos. Os ocuparam só uma parte lá do território ucraniano, parte do leste. Mas, enfim, está aí uma tendência até de piorar essa questão da guerra lá entre Ucrânia e Rússia, depois desse ataque maciço aqui dos ucranianos que não estão dispostos a se render na situação, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos. O presidente Trump praticamente abandonou essa questão da guerra da Ucrânia, mas a Europa continua em peso, dando suporte, até por questões de temor, até da proximidade demasiada da Rússia em relação ao território europeu, à União Europeia, se a Ucrânia for eventualmente invadida no seu total território, né? Então, há uma situação que permanece bastante vulnerável ainda, essa questão da Ucrânia e da guerra com a Rússia, tá bem? Bom, eu vou te dispensar porque eu sei que você já está preparando aquela costela e aquele churrasco para a hora do jogo do Brasil. Mas o próximo assunto que eu vou comentar aqui teria até a ver conosco, porque nós comentamos aqui que o Brasil já praticamente quase que esgotou a cota de exportação de carne para a China, dentro daqueles limites que os chineses colocaram. E aí, se perder a União Europeia também, o prejuízo é grande, mas tem mais gente que já esgotou a cota também, ou seja, é a Austrália, que é o meu próximo assunto aqui, mas os chineses estão dando trabalho com esse negócio de cotas de exportação. Tudo bem, pode mandar depois, mas só que paga tarifa abusiva por lá. Vai preparar o churrasco, então, para a hora do jogo. Qual é o seu palpite para hoje, Silmar César Miller, depois daquele fiasco na abertura? Olha, se for menos de 3-0 é fiasco também, né? Eu também acho, embora no bolão nosso aqui eu tenha colocado 2-0. Não é possível. O fim do mundo. Tem que pensar por ver o fiasco lá. Uma goleada, senão não dá. Impressionante. Ó, teve gente aqui no bolão nosso aqui que botou 7-0, 7-1. Não sei. Eu fui cauteloso. 2-0 tá bom. Tchau, bom final de semana para você e até segunda. Igualmente, Davi. Bom fim de semana para você, toda a equipe aí, aos nossos telespectadores. Até segunda. Até segunda.